A paz do Senhor. Hoje nós estaremos lendo capítulos 36 a 38 de Êxodo. Estamos no dia 30 da nossa leitura bíblica anual. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Porque Moisés chamara a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: Nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobrejava. Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido e de pano azul e de púrpura e de carmesim com querubins. Da obra mais esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados e a largura de outra cortina de 4 côvados, e todas as cortinas tinham a mesma medida. E ligou 5 cortinas uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento. Assim também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra, e foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E ele uniu 5 cortinas à parte, 16 cortinas à parte, e fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse uma, a coberta de peles e as tábuas. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 coiceiras pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo aos 2 lados, as quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com elas ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra. E cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das barras, fez de ouro. As barras também cobriu de ouro, os véus e as colunas. Depois fez o véu de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido,
De obra esmerada o fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim e as cobriu de ouro. E os seus colchetes fez de ouro e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu, de pano azul e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido da obra de bordador, com as suas 5 colunas, os seus colchetes, e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Capítulo 37. A arca. Fez também Bezalel arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca para levar a arca. O propiciatório. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, as 2 extremidades do propiciatório. Um querubim a uma extremidade desta banda, e o outro querubim a outra extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins às 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. A mesa. Fez também a mesa de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura de largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor de sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro para levar a mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas, com que se haviam de cobrir, o castiçal. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida fez este castiçal, o seu pé e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores na mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e noutra cana 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim para as 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e a outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim se fez para as 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez 7 lâmpadas, os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro fez, e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de cetim. De 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro, e a sua coberta, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fez também 2 argolas de ouro debaixo de sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro de obra de perfumista. Capítulo 38. O altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez as suas pontas aos seus 4 cantos, as suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros, todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede na sua cercadura debaixo até o meio dele.
e fundiu 4 argolas às 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim e os cobriu de cobre, e meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com eles, e fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, e dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. O pátio. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. E os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E a da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata, e a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul, de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados e a altura na largura de 5 côvados defronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus colchetes de prata e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. A enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés, e com ele a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, mestre de obra e engenhoso artífice, e bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos, e acima que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mas dos 1.775 ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e as cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Amém. Até aqui, capítulo 38, nós vemos aqui o quão detalhado todas as peças aqui, todas as feituras, né, para o tabernáculo. Então, o Senhor deixou na sua palavra cada detalhe, né, e tudo que, né, a gente vê bem explicado, porque o Senhor quer chamar a nossa atenção. Então, que nós possamos entender aqui o significado, a revelação verdadeira aqui do que o Senhor quer nos dizer, além, né, de ser uma obra aqui para que ele venha habitar ali no meio do povo, né? Então, deveria ser algo muito santificado, né? Mas eu também creio que existe um significado, existe também uma alegoria aqui que nós precisamos trazer para a nossa vida de oração, né? Para o nosso dia a dia. Aqui
com o Senhor, né? Eu creio que não é só apenas para aquele povo, para aquela época, mas é para nós hoje, né? Porque a palavra de Deus, ela é atual. Então, que nós possamos realmente ter o entendimento, né? Daquilo que nós estamos lendo, ter a revelação vinda do Pai, possamos pedir a Ele que Ele nos mostre, que Ele nos revele aquilo que Ele quer nos trazer, nos falar. Amém? Em nome do Senhor Jesus.